Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam Boa tarde. bem-vindas. Jaqueline já mandou, né? Eu acho, já olhei, tá tudo lá, muito bonitinho, muito arrumadinho o trabalho. Eu andei olhando, mas eu olhei terça, tá? Depois, ontem não consegui, hoje nem pensar. Mas vocês estão, ó, eu só vou, antes da gente iniciar a aula, eu vou mostrar para vocês aonde está, Amélio. Você entra no teu Google Class, né? Vou tirar uma dúvida da Amélia, que talvez seja de todos vocês, né? Ó, atividades, tá? Então você vai entrar em atividades, atividade caderno 2. Olha lá, quem entregou para mim já? A Carla, a Eulália, a Jaquelis e a Luciana. Vamos ver. Ah, porque o drive da Bonita tá lotado, né? Ah, não acredito, capaz. Porque não aparece para mim também, dona Amélia. Por isso que você não aparece. Ah, eu ia ficar tentando a vida inteira, né, Sirley? Você vai ter que limpar o Tá, drive, ó. tá. Sabe o que deve ter Uhum, acontecido? Tava aparecendo, porque eu mandei recado, porque eu já olhei. uhum, O que deve ter feito? Você subiu o vídeo ou fotos e enche o teu drive, estava quase cheio, e daí uhum. você ficou sem lugar. Tá Gente, bom. para Uhum, vocês saberem como que tá, para vocês verem o drive de vocês entrem lá nos 9 pontos, né? Naqueles 9 pontinhos que a gente tem, ó. uhum. Aqui, ó, nesses 9 pontinhos, tá? Oh, peraí que eu entrei no lugar errado. Cadê meu drive? Aqui, meu drive, não, esse não. Ai, é tanta coisa nesse descomputador, né? Aqui. Então eu entro aqui, drive, ó. Cadê meu drive, ó? Drive. Entro, né? Daí aqui embaixo, gente, tem os. Eu tô entrando no drive. Para vocês verem se tá cheio o drive de vocês, ó. Armazenamento, ó, tá vendo, ó? Ó, o meu tem aqui 200 GB, tô com 59, né? Mas o meu são os vídeos que eu subo da aula, né? Ele é muito grande, então fica muito pesado. Então tem que ir lá ver, tá, pessoal? E nunca, se vocês apagarem os vídeos, não esqueçam de limpar a lixeira, porque se não limpar a lixeira também fica, tá? Fica cheio lá, beleza? Então, Amélia, é isso que está acontecendo com você. Tá bom. Então, depois da aula, eu vou limpar e daí coloco lá. E, Obrigada. e ele sobe, ele entra de volta, tá? Uhum, tá bom. Ele aparece. Tá, obrigada. Nada. Então, beleza, gente. Vamos para a reunião 8. Vamos lá, acabando, né, galera? Passa rápido demais, né? Meu senhor. Vamos falar de um assunto muito bom, muito gostoso, muito interessante também, que é a adequação curricular na prática, deficiências sensoriais. Reunião 8. Lembrando das câmeras abertas, né, pessoal? Porque lá no manual do cursista conta, né, que a presença vai ser confirmada a partir das câmeras abertas. E também sugiro que façam acesso pelo celular por causa das atividades, né? Olha aqui onde nós estamos, né? Então, semana que vem também falaremos das deficiências sensoriais, mas vamos fazer lá só até metade da aula, depois são as apresentações. E no último, na semana lá do dia 4 ao dia 8, no dia 7, as apresentações finais. E até agora a gente vem conversando sobre adequação curricular, os encaminhamentos, a partir, né, do nosso grupo de estudo. E como que vocês têm desenvolvido as práticas, os encaminhamentos aí na escola? Então, eu vou colocar o link, né, com os estudantes de vocês. Vou colocar o link, tá, pessoal, para vocês escreverem aí como vocês têm desenvolvido essa prática lá na escola com os estudantes. Agora, vocês podem colocar, né, vocês implementaram, já fizeram. Oh, meu Deus, não está colando o meu link?
Não peguei, né? Só pode. Ixi, não tá indo. Ó, gente, o meu computador tá. Espera aí, que eu vou ver se eu consigo por aqui. Ctrl C. Não sei o que deu. Ah, aconteceu alguma coisa com o meu chat, não tá indo, tá travado. Deixa, pô. Depois a gente vê isso, tá? Depois eu peço para vocês preencherem o link, tá bom? Vamos seguir daqui, depois a gente volta para essa atividade. Acolhimento, 5 minutos. E aí, como foi? E saberes em ação, 25 minutos. Conexão, saberes e práticas. Na prática e compartilhamento, nós temos 30 minutos. E para concluir o que acontece na escola, saiba mais, 5 minutos. Hoje nós não teremos RAF, tá? Teremos RAF na semana que vem. Os objetivos do encontro de hoje, então, são compreender as deficiências sensoriais, refletir sobre as barreiras de acesso e identificar e classificar as barreiras na prática. Cirlei, está sem som. Ó, você tá com o microfone fechado. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, tá bom. Então, pessoal, olha só, essa experiência que vocês vivenciaram durou pouquíssimos segundos, né? Porque todo mundo ficou me chamando, todo mundo ficou me avisando que meu microfone estava fechado. É o que os alunos vivenciam diariamente, né? São as barreiras comunicacionais. Então, foi proposital, né? Então, eu gostaria de saber como que vocês se sentiram quando vocês viram que eu estava falando e que não me ouviam. Luciane, perdida. Sai e volta, né? Fala assim, hoje tem aula vaga. Fala, Cris, pode falar. Ah, sim, prof, a gente se sente como se tivesse sido ignorado. Ninguém está dando importância para mim. Será que não estão me ouvindo? Eu estou falando? Não estão interessados em mim? Ou me abandonaram? Uma coisa assim, porque às vezes quando a gente conversa com os alunos, ou às vezes algum chama, a gente até ouve que um está chamando, mas estou atendendo esse aqui. Dá essa sensação, porque a gente também, às vezes, com um monte de colegas, a gente chama alguém, como ele está conversando, a gente dá uma sensação de que não estou nem aí para o que você está falando. Isso mesmo, né? Vocês vão vendo, né? É uma agonia que a gente quer falar e quer falar. Você não está me escutando? Isso, todo mundo me chamando, todo mundo escrevendo, é isso, né? Os nossos estudantes sentem isso também, né? Muitas vezes eles até, né? Eu estou falando do público-alvo da educação especial, né? Mas aquilo para eles não é entendido, né? Ou eles falam, mas a gente não entende o que eles querem dizer, né? Então, quando a gente fala de deficiência sensorial, que é nosso foco hoje, né? Nós não estamos falando apenas de uma condição desse estudante, né? De ser surdo, de ser cego, ou né, de ter surdo-cegueira. Mas nós estamos falando também, principalmente, das barreiras, né? Que impede a participação deles. Então, um surdo, né? Que tenta se comunicar. O que acontece geralmente quando tem aluno surdo na sala? A gente nem chega perto,
porque ele vai querer falar, você não vai entender, né? Então a gente acaba não chegando perto, não falando com eles. Quando chega um cego, não sei, né? Já chegou na escola de vocês que todo mundo fica, não sei trabalhar, como que eu faço? O que eu faço, né? Fica todo mundo muito perdido. Mas ninguém pergunta como que é para ele, o que ele quer, né? Então, várias questões aí, né? Várias barreiras surgem, né? Não é ser cego, não é ser surdo que é uma barreira, mas como a gente lida, né? Ou impede que eles acessem, né, o conhecimento, isso sim é uma barreira. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Quais são as barreiras que estão presentes nas nossas práticas e como que nós podemos transformá-la para que o estudante tenha, né, acesso, participação e aprendizagem. Então vamos lá? Obrigada, gente. Adorei a participação. Mas é ruim também, todo mundo chamando e eu lendo e eu me perdia, porque eu queria responder imediatamente, mas eu tinha que esperar. Então, pessoal, as deficiências sensoriais, elas são divididas, né, em 3 eixos, que é o visual, a auditiva e a surdo-cegueira. Cada categoria possui as suas especificidades, quanto ao grau de perda, origem, né, podendo ser elas congênitas ou adquiridas, né? Aqui estão os símbolos, né? Utilizados, né? Cegueira, o do surdo e do surdo-cegueira. Alguém pode ler para mim deficiência visual? O conceito de deficiência visual? Posso ler. Então tá, obrigada. Deficiência visual. A deficiência visual é caracterizada como o comprometimento total ou parcial da capacidade visual de um ou ambos os olhos, sem a possibilidade de ser corrigida ou melhorada com o uso de lente, tratamento clínico ou cirúrgico. Muito bom, obrigada, Simone. Então, a deficiência visual, ela pode ser a visão monocular, você é cego de um olho e você enxerga do outro, né? Se você tem resíduo. Isso em 2021 tem uma lei, né, que determina que você não enxergar de um olho, você é considerado deficiente, né? Tem uma visão monocular. É a lei Amália Barros, de 14.126 de 2021. Nós temos também a baixa visão, né? Esses são os estudantes que geralmente a gente tem lá, né, na escola, que precisa informar para vir a prova adaptada, letra maior, contraste, né? Então, eles têm reflexo, eles têm uma diminuição da acuidade visual, né? Uma redução importante do campo visual, mas eles têm sensibilidade a contrastes, né? Então, ela não é cega, ela possui um resíduo visual. E nós temos a cegueira. O que é a cegueira? É você não ter visão, não ter percepção de luz, e é uma condição grave, irreversível. Não tem reversão. Você não faz um tratamento clínico e vai voltar a enxergar. Você faz um tratamento cirúrgico e vai voltar a enxergar, tá? Então, é sobre isso, né? Quando nós temos estudantes com deficiência visual, né? Então, são essas que podem chegar aí às nossas escolas. A deficiência auditiva, alguém pode ler para mim, fazendo um favor? Posso ler, Sirlei? Então tá, obrigada, Amélia. Deficiência auditiva. Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral, total ou bilateral, parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
É considerado surdo quem tem perda de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma em frequência 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. Muito bom, obrigada. Muito obrigada, Amélia. Nada. A surdez, ela pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Tem alguém aqui que trabalha com surdez? Não, não tem ninguém nessa turma. Então, a surdez leve, o indivíduo ouve bem, né? Sons graves. Lucineide? Professora, eu não trabalho, como eu falo, não estou trabalhando como surdo, mas na minha casa eu tenho 3 surdos. Gente, Meus irmãos são surdos. Eu tenho uma irmã que ela está ficando cega, daí ela está ficando surdo-cega. Meu Deus. E eles são novos? Quantos são? Não, eu tenho 2, já são bem adultos, tem 2 idosos e uma mais nova. Uhum. A minha irmã mais velha tem 65, o outro 58 e a mais nova 47. Nossa! Então você vai me ajudar aqui hoje, tá, Lucineide? Me ajuda aqui, tá? Se eu falar besteira, você me ajuda. Né? Qualquer coisa, vamos participando aí. Que bom, mas né, legal você trazer essa informação, né? Então, né, agora ela falou, ó, minha irmã está ficando surda, cega, né? Daí entra na surdo-cegueira, que a gente já vai falar na próxima slide. Então, o leve da surdez, é um indivíduo que tem um pouco de resíduo, tem uma dificuldade, mas tem resíduo. Então, se eu coloco um aparelho, né, faço um treinamento, faço, né, uma estimulação, eu vou bem, né? Vou bem com esse aparelho. O moderado ouve sons graves, menos ruidosos, mas se tiver um ambiente muito barulhento, ele não vai ouvir as palavras, ele não vai ouvir barulho de mais nada, tá? Severo, o surdo não ouve nenhum pio, né? Não ouve nada da fala humana. E a profunda não ouve nada, literalmente. Então, assim, geralmente, quem faz os exames são os fonoaudiólogos, fazem a audiometria, dão esse laudo, né? E aí parte, né, para os lugares que tem que ser, né, feitos, né? Então, após o laudo, daí se usa aparelho, mas assim, muitos surdos que são profundos, eles nem querem usar. Daí todo mundo fala, mas ele não usa aparelho. Não usa aparelho porque não faz sentido, né? Não vai fazer sentido, não vai fazer ele ouvir, né? Então, por isso que não usa, se a surdez dele for uma surdez profunda. Agora, uma pessoa que perde a audição, né? Muitos idosos usam, no começo até eles ficam bem, né, mal, porque aquele barulho amplifica muito, né? Mas, então, para vocês entenderem que se algum surdo que vocês tiverem lá aparecer e não usar aparelho, perguntem qual é o grau, né, para saber. Porque provavelmente o severo e o profundo preferem nem usar, né? O símbolo é esse. E nós temos aqui surdo-cegueira. Alguém pode ler? Quer ler, Lucineide? Agora, Lucineide, você tá frita comigo, Lucineide. Brincadeira, querida, brincadeira. Eu acho que ela tá ali. Quer ler? Quer ler, Cris? Sim, prof, pode chegar a ler. Então, tá. Eu também, é só uma informação, eu também tenho minha mãe que usa aparelho de audição. Ela tem perda total em um ouvido, no esquerdo, e o direito é parcialmente, moderado quase para severo. E ela usa no do moderado. Ela, na verdade, a fono falou que é para usar nos dois, por mais que ela não usa, não resolve nada, mas tem que usar para poder equilibrar, né? Equilibrar. Tá ótimo. Legal, que legal, Cris. Bem interessante. Sim, obrigada. Ela convive, não é bem dizer comigo, a nossa casa é 2 pisos, mas ela está diariamente comigo. Que legal. E aí? Surdo-cegueira. Surdo-cegueira é uma deficiência singular que apresenta perdas auditivas e visuais concomitantemente, em diferentes graus, levando a pessoa com surdo-cegueira a desenvolver diferentes formas de comunicação. Muito bom. Então, né, vocês estão vendo que né, e ela pode ser
congênita ou adquirida, tá? A surdo-cegueira. Então, assim, até a Lucineide falou, né? Ó, ela é surda e daí tá perdendo a visão. Daí, então, ela vai perdendo, porque pode ser uma doença, né? Vai sendo que tem várias doenças que causam, né? E podem ter nascido também, né? Então, aí, a partir dessas informações, que então começam a se pensar nas formas de comunicação com eles, né? Como os irmãos, por exemplo, da Lucineide são mais velhos, né? São idosos, a família deve ter criado uma própria comunicação com eles, né? Não sei se eles tiveram a oportunidade de frequentar a escola, né? Porque pela idade, né? Pode falar um pouquinho, Lucineide? Professora, meus 2 irmãos mais velhos, é a comunicação, agora a gente fala assim, da mãe, né? A mãe ensinou, assim, aquele que só aqui na família que a gente sabe. Eles frequentaram a escola, eles foram alfabetizados. Até ontem mesmo eu estava conversando com uma professora, eu falei assim, como que é, né? Há tanto tempo atrás, porque minha irmã mais velha, ela foi com 5 anos, então pensa há 60 anos atrás, como que ela foi alfabetizada? E ela foi. Então, assim, é bem curioso. A Neide, que é de 40 e poucos anos, ela já foi inserida na Libras. Então, ela hoje é professora de Libras. Então, ela que me ensinou, e ela já tem até pós-graduação. Então, já são diferentes. A da surdo-cegueira que eu estava falando é a minha irmã mais velha. Ela tem retinose pigmentar. Entendi. Que daí vai perdendo. E agora está sendo inserido o braille para ela. O braille manual e o braille normal. Entendi, que legal. Então, é justamente isso, porque agora, daqui a pouquinho, a gente vai ver as questões aqui dos mitos e verdades, e a gente vai entrar nessas questões que a Lucineide trouxe agora, tá? A Vanessa pergunta aqui no chat: em um estudante com baixa visão, pode ser aplicado o protocolo de altas habilidades? Deve ser aplicado, né? Então, ele pode não ser na área cognitiva, mas ontem até umas meninas brincaram numa das aulas que a gente vai fazer mitos e verdades, que todo cego é músico, tem talento para música, né? Toca algum instrumento. Não é um mito isso, né? Mas eles podem ter, sim, porque a atenção deles, né, melhora, fica mais perceptível, né? Mas não significa que eles vão ser prodígio na música. Mas o cognitivo deles não é afetado, né? Não tem nada a ver, né? Então, pode aplicar tranquilamente. Por quê? Você pergunta, ele responde, você escreve, né? Se for um protocolo, né, de escrita. Então, tranquilamente. Né? Eles são muito, né? Mas se for o protocolo que nós fazemos da escola integral, cabe perguntar a Denise, porque como ele já tem uma comorbidade, precisa questionar, porque aluno que já tem uma comorbidade não pode ser aplicado o protocolo. Então. Eu vou escrever ali no chat. Obrigada, Carla. Essa era a minha dúvida. Obrigada, Cirlei. Porque, assim, já é da integral, da educação integral. Então, ele já vem lá como aluno para ser atendido no AEI. Então, ele já vem como baixa visão. Por isso que da minha dúvida, eu poderia, porque eu percebi que pode ter alta habilidade, aplicar ou não. Como é a primeira vez que eu estou trabalhando, aí eu fiquei com essa dúvida. Então. Eu vou perguntar. Hoje, inclusive, teve reunião, né? E eu poderia ter perguntado. Obrigada. Não tinha essa informação. Obrigada, Carla, também por falar, né? Eu entendia que se, né, depois coloca, né? Assim, mas não sei, tá? Então, pergunta para Denise. Pergunta para Denise aí, né? E é por causa das atividades. É por causa das atividades. Sim, entendi. Porque, como tem o protocolo e nós temos que seguir aquele protocolo, né? Protocolo, tipo assim, o aluno tem as que nós podemos perguntar. E aí as outras eles têm que executar. Então, assim, como nós temos que seguir a risco o protocolo, então nós não podemos sair daquilo, entendeu? Entendi. Então, aí, tipo assim, eu acredito que ela vai dizer que a Vanessa pode aplicar.
Só que a gente, assim, cada vez que tem um aluno que é diferente daquilo que a gente está acostumado, eles pedem para a gente perguntar para eles. É só perguntar e explicar quem que é o aluno, que daí eles dizem pode, não pode, sabe? Muito bom, legal, que informação interessante, excelente, muito bom, né? Até eu não sabia mesmo, eu desconhecia, mas é assim, é para ter esse cuidado mesmo, né, com a execução. Excelente, muito bom. Obrigada, Carla. Também estou nas altas, é que também existe um protocolo específico para pessoas cegas. Então, assim, eu não sei se é disponível para o estado do Paraná, se tem, mas assim, no particular, existe quem tem esse material, porque nós temos muitos cegos com altas habilidades. Muito bom. Nossa, gente, que delícia. Eu amo vocês fazendo esse monte de, né, trazendo esse monte de informações para a gente, né, ficar até mais forte, né, e saber para quem perguntar, onde falar, com quem falar. Excelente. Gente, vamos ali. Agora nós vamos fazer uma atividade de mitos e verdades. O que vocês acham? Que o cego tem a percepção mais aguçada para identificar o outro pela voz? Tem. Aqui, sim, né? Então, nós vamos ver aqui, vai falar que é um mito. Por que é um mito, gente? Porque a pessoa ela não tem uma maior sensibilidade, ou um ouvido absoluto. É só porque ela é cega. Ela apenas está com a atenção, né, mais voltada para aquele estímulo sonoro. Mas ela não tem um super ouvido. Então, é que ela não. Se alguém me chama, você imediatamente olha, né? O cego ele não vai olhar, então ele vai desenvolver isso, né? Mas há controvérsias, todo mundo fala que sim, né? Então, não seria mito, né, professora? Porque automaticamente ele desenvolveu essa habilidade melhor do que a gente. Seria verdade, né? Mas ele não é assim, desenvolveu, mas não é uma... tem alguns que não desenvolvem, entendeu? Eles querem dizer, assim, o que ele fala, por exemplo, tem cego que desenvolve isso, mas tem outros que não. Inclusive, em uma das aulas, uma cursista fala assim, professor, isso é verdade, porque eu tenho um aluno, né? Ela trabalha no CAIDV. E ele não consegue identificar as pessoas pela voz. Ele só sabe, né, se a gente faz a descrição da pessoa, ele não identifica, ou ele tem que se virar para essa pessoa, né? Então, aí eu fiquei, né? Porque não é todos que conseguem. Por isso que eles falam que é mito. Não é todo mundo que tem uma super sensibilidade para, né, para desenvolver isso. Mas ficou todo mundo em dúvida também, tá? Luciana e demais aí. Simone, você tá com a mãozinha levantada? Perdão, Pro, é da outra vez ainda, desculpa, porque eu já trabalhei com crianças deficientes auditivas, então eu só quis contribuir que realmente eu já trabalhei e que muitos realmente não gostam de usar aparelho, e mesmo que a perda seja moderada e eles possam estar ouvindo, eles não gostam de exercitar, de estar usando. E que também tem aquele implante coclear, que eles fazem, eles colocam um amplificador lá dentro, para, às vezes, quando é questão de cóclea, para eles estarem ouvindo, né? Que não é no processo interno deles. Então, assim, e eles, porque eles não têm uma deficiência que apareça, eles não gostam de dizer que realmente eles são surdos, né? Então, só queria dizer que eu trabalhei e foi uma experiência muito, muito rica para mim. É verdade, muito rico mesmo, né? Que legal, obrigada, Simone, excelente. E é verdade. Professor, só para contribuir, eu tive um aluno que tinha um implante coclear, e quando as professoras falavam demais, ele pegava e desligava o botãozinho, e pronto, e deu. Que lindo. E a gente ficava quase louca lá, tentando falar com ele e tal, e ele com o botão desligado, numa boa. Tem uns que não gostam, né? Não se adaptam, né? Sofrem. Então, tem essas contradições, sim, também. Porque diz que amplia demais, professora, entendeu? E no começo fica meio robotizada a voz, então até trabalhar com eles
Daí você falou, você tinha comentado, não sei, acho que a Luciana, se eu não me engano, falou que uma das irmãs dela foi alfabetizada e nem sabe como ela conseguiu ser alfabetizada, né? Mas, assim, é muito lindo de verdade, porque eles desenvolvem um interesse muito grande e a gente trabalha com o corpo deles. A gente, pela visão, né, como você estava falando, o surdo, ele desenvolve esse querer, ou ele tem mais atenção para ouvir, né, o cego. Para ver. Uhum. O cego, para ouvir, porque daí ele é cego, ele presta mais atenção. Então, e o surdo é na visão. Então, se você fala bem e no toque, em tudo que você faz, por isso que dá das libras, né? Porque é muito da visão deles. E é bem legal. Daí a gente trabalha com o corpo deles, para eles poderem, com o som, né? Para eles sentirem, para poder alfabetizar. Isso eu trabalhei com estimulação precoce, eu amei. É bem isso mesmo. Bem então, isso. Tá. Vamos ver, a Luciene baixou lá a mãozinha? Pode ser. Então fala, Vanessa. Eu ia comentar, seria o seguinte, acho que dá um pouco de dúvida, né? Pelo que eu entendo, pensando na área da biológicas, né? Posso estar enganada também. Quando a gente fala em surdo, em deficiente visual, a questão é neurológica, né? Então, acaba, sim, algum outro sentido, mas isso não é automático. Eu acho que é por isso que vem no sentido de mito, não é algo que vai ser automático. Sou surda, né? Eu sou deficiente visual, logo ouço melhor. Não. Então, para isso, né, é um processo, né? Mas esse processo, sim, geralmente, né, as pessoas vão desenvolver melhor outros sentidos nesse processo, né? Que aí é a capacidade humana, né? Questão de neuroplasticidade, né? Isso. Isso sim, né? Na questão neurológica, bem explicado, né? Então, uma área está afetada, a outra se desenvolve, faz a neuroplasticidade. E isso também acredito, mas não necessariamente, porque eu posso tentar estimular e a pessoa pode não conseguir. O caso, vamos para frente, que daí eu falo do Libras aqui, que nós já vamos falar. Pessoas cegas não sonham quando dormem? Será que não sonham? Mito ou verdade? Sonham. Sonham, Simone? Sonham, verdade, né? Elas sonham. Né? Então, claro, né? Aqui é um mito, né? Claro que elas sonham. Aqui eu falo com propriedade, né? Freud, que é o pai da psicanálise, fala o quê? Que os sonhos são as manifestações dos nossos desejos inconscientes e são os nossos restos diurnos, né? Então, assim, se eles ouvem, eles vão, ouviu sobre um acidente, ouviu sobre, sei lá, que alguém comprou uma roupa bonita, ele pode sonhar com isso, né? E ele deseja, né? Então ele sonha, ele tem os desejos dele. Então é mito que eles não sonham, porque não. Coçar os olhos faz mal? Essa Vanessa também sabe responder. A Eulália falou que sim. Falei, todo mundo, né, gente? Coçar os olhos faz mal, né? Nossas mãos, né, são sujas, né? Então vai dar bactérias, vai dar uma série de coisas aí e pode descolar retina, né? Fazer uma série de estrago em nós, né? Então é realmente verdadeiro, não pode coçar. Quanto à surdez, vamos lá, mito ou verdade? Todo surdo é mudo, gente? Não, né? Surdo diz respeito à parte auditiva, né? A parte da fala não é comprometida. A Simone já disse. Como que eles vão aprender a falar? A gente imposta o fonema para eles, né? Coloca a mão, né? Falei nas outras turmas, eu iniciei a minha vida profissional numa escola de surdos, em 1991. Trabalhei até 99. Não tinha libras, não podia usar sinais. Foi entrar em 98 os sinais. Então, a gente impostava fonema, era oralidade. Eles falavam de forma nasalada, né? Mas eles tinham que falar.
né? Então, assim, claro que isso foi, né? Coitados, né? Gente de Deus, devíamos todos queimar na fogueira, né? Mas era o que tinha na época, né? Então, não, a gente aí tinha certeza, né? Que o surdo, né? O surdo não é mudo, né? Ao menos é diferente de ter uma afasia, né? Então, a pessoa não fala mesmo. Então, isso é um mito. Libras é universal? Libras não é universal. Não, porque cada país tem sua língua. Isso, porque cada país tem a sua língua. Aqui é língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos, não sei o que, tem um significado lá, o significado, a sigla é ASL, tá? Eu até peguei ali, mas já esqueci, né? Porque o meu inglês é ótimo. Então, cada país tem a sua língua, tá? Agora eu já dei a resposta da próxima. Essa aqui, então, é um mito. Libras não é universal, né? Cada país tem a sua. Libras é uma língua? Ok, é uma língua, né? Não tem língua inglesa, língua francesa, língua espanhola, língua brasileira de sinais, né? Língua de sinais, tá? Daí cada país tem a sua. Isso é verdade. E ela tem a gramática própria dela. Surdo não pode dirigir? Mito, claro que pode, né? Tudo certo. Geralmente vai o símbolo, né, atrás no carro. Vamos ver do surdo cegueira, então? Olha aqui como a Lucineide já respondeu. Vínculo e confiança são a base da comunicação da pessoa surdo-cega? O que vocês acham? Que é mito ou verdade? Vínculo e confiança? É verdade. É verdade, claro que é verdade. Ela fala: olha, meu irmão aprendeu com a minha mãe a se comunicar, né? Então, assim, a comunicação do surdo cego, ela é contato, né? No caso ali, ele era surdo, é surdo, né? Mas assim, do surdo cego é o contato. Então, assim, cada um tem o seu jeito de aprender. Vamos lá. Só existe um tipo de surdo-cegueira, gente? Não, né? Existem vários tipos, e então a gente viu também, né, da questão congênita, adquirida, né? Então, é um mito. Todo surdo cego usa Libras tátil como meio de comunicação? Não. Existem muitas formas, né, de comunicação. Tadoma, Libra tátil, tem outras, né, que são criadas, eu não sei o nome, né, mas se vocês colocarem lá, vai aparecer muitas formas. É a forma que melhor, né, a pessoa vai se adaptar. E tem a diferença também, se ela é congênita, né, se ela é adquirida. Então, se a pessoa nasce com aquilo, né, vai talvez criando um jeito. Mas uma pessoa é surda, por exemplo, ela tem a Libras e ela fica cega, então acha outra maneira, né, de se comunicar. Então vai a partir do diagnóstico mesmo, né, da forma como vai ser encontrada para se comunicar. Então é uma linguagem diferente. Lucineide, vocês são da onde? De que cidade? São João do Ivaí. Perto de Maringá, né? Mais ou menos, é. Uhum. Tem quilômetro ainda. Tem uns quilômetrozinhos. Aí é porque em Maringá, tem alguém de Maringá nessa turma? Não. A Betinha, minha amiga, trabalha com surdo cego, ela é de Maringá. Então. Maringá tem bastante escola, né, que trabalha. Agora colou o link do negócio, estava com um problema, agora colou. Mas deixa para lá isso aqui. Então, pessoal, agora isso aqui só trouxe um a mais, tá? Que são as barreiras, né? Então, lembrando, gente, que a barreira não é ser surdo, não é ser cego, não é ser surdo-cego. Isso é uma condição da pessoa. É a mesma coisa. Ser diabético é uma barreira?
Ser celíaco é uma barreira? Ser intolerante à lactose é uma barreira? Não, isso é a condição. Eu sou diabética, eu sou surda, eu sou cega. É a condição. Barreira é não ter ninguém, não ter nenhum alimento ou alguma pessoa, né, que crie uma forma, né, de criar alimentos sem lactose, sem açúcar, né? Ou não ter lugar nenhum esse tipo de alimento, né, para a pessoa que chega. E a mesma coisa, né, você ser surdo é a condição da pessoa. Agora, eu não proporcionar nenhuma forma de acesso a ela, né, isso sim é barreira, né? Eu não por exemplo, não possibilitar um intérprete para a pessoa que é surda, né? Então, isso é uma barreira. É a comunicacional, atitudinal, programática, né? Várias. Então, essas aqui são as barreiras, ó, atitudinal, arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e programática, tá? Atitudinal são os preconceitos, arquitetônica, ambientes, né, ambientais e físicos, comunicacional, a comunicação entre as pessoas, metodológicas, métodos e técnicas, instrumental, materiais, né, ferramentas que são precisas, e as programáticas que são embutidas nas políticas, né? Então, eu não ter um intérprete, né? Por falta, não tem profissional, né? Tá? Fazer o quê, né? Agora, eu não dar esse profissional para, né, o estudante seria, né, uma programática. Agora a gente vai assistir esse pequeno, né, curta aqui do Porco Espinho, com audiodescrição. Com certeza vocês já assistiram, mas eu gostaria que vocês tivessem um olhar aqui. Quais são as barreiras que vocês vão perceber que ele enfrenta e quais foram as estratégias que eles criaram para incluir o porquinho, tá? Então vamos assistir, ele é bem curtinho. E a gente volta. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: acredite no amor. Audiodescrição: ver com palavras. É lindo, né, gente? É muito bonitinho, né, gente? E aí, gente, quais foram as barreiras que dificultaram? Conseguem identificar quais são? Daquelas que eu falei, atitudinal, comunicacional, programática? Quais que vocês acham que aparece aí? Alguém identificou? Não tem nenhuma barreira? Ele era cheio dos espinhos. Prof, posso falar um pouquinho? Uhum. Assim, esse videozinho, ele mexe com a gente se a gente estiver bem focado, prestando atenção. Porque, assim, o porco-espinho, eu no lugar do porco-espinho, eu ia pensar que eu estrago todos os ambientes onde eu estou. Porque dá uma impressão assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre tô estragando a brincadeira. Na sala ninguém pode se aproximar de mim, nem para conversar, como é que eu posso dizer? Um atrapalho, quase que na vida dos colegas.
E às vezes, quando a gente deixa algum aluno de lado, como que ele se sente? Então, é isso que acontece. Talvez eles se sintam assim também. Isso é uma barreira, sabe o que é uma barreira? Atitudinal. Uhum. A primeira, um preconceito, porque ele É. tem um espinho, ele atrapalha, né? Ou eu não posso chegar perto. Daí vai a nós, professores, deixar uma maneira, seja na aprendizagem, na inclusão, no acolhimento. Nós acolhemos um aluno, incluímos de um jeito, daquele jeito não dá certo, nós temos que achar outra maneira. E também, às vezes, já aconteceu comigo, do aluno que precisa ser incluído, do dia que ele não veio, ou do momento que ele saiu da sala, eu fazer uma fala com todos os alunos demais e pedir a compreensão. Vocês entendam isso, entendam aquilo, é diferente, então precisamos do apoio de vocês, se coloquem vocês no lugar dele. Tem que fazer essas falas, né? Verdade. Cris, super obrigado. Vamos ver o que a Lu tem que falar e daí a gente... As físicas, que nem foi comentado, né? Que ele tinha medo, né? Dificuldade de participar nas atividades comuns. As sociais, o ônibus, ele acabava se isolando, e esse isolamento gerava solidão, o medo do não pertencimento ao grupo, e as atitudinais, o medo dos colegas, né? O afastamento emocional, o problema, o risco, ele também tinha medo de machucar os colegas. Então, isso também era um grande problema. Então, na verdade, envolve as três, né? E isso, envolve, meninas, a arquitetônica. Lembra que ele tentava entrar na sala e ele não conseguia, porque era tudo muito estreito? Então, ele ficava assim, se batendo, né? Não tinha espaço, não era uma sala ampla. A gente passa por isso direto, né? Então, ele não consegue se deslocar. Lá no ônibus também, para entrar também, ele batia. Se fosse tudo mais largo, não ficava batendo, né? Atitudinal, todos se afastavam dele, né? Porque ele tinha os espinhos. Ninguém tentava, né, no início, minimizar isso, né? Ficava todo mundo longe mesmo. A outra barreira que a gente percebe é a comunicação também, a comunicacional, porque ele ficava, né, como diz a Cris mesmo disse, ele com certeza se sentia muito mal. Olha, gente, eu tenho os espinhos, eu não tenho o que fazer, mas eu queria ser amigo de vocês, brincar. Ele não falou isso, né? Vamos pensar juntos como que pode? E os amigos queriam se aproximar, mas também não falavam, né? Até que eles pensaram em alguma forma. Mas ficou, né, uma barreira na comunicação, uma comunicação não bem falada, né? Então, assim, aqui a gente consegue ver bem assim, né, claro, e a estratégia que eles arrumaram, então, foi realmente, né, criar, se unir, né, ter empatia e colocar, né, os isoporzinhos nele. Claudenice. Não, professora, eu estou fazendo um comentário assim que não vai muito longe. Eu estou tendo a oportunidade de conviver com meus pais, que eles estão envelhecendo. E eu estou achando isso uma dádiva, assim, um presente maravilhoso. E eu vejo assim que quando eu quero levar meus pais para ficar comigo, por exemplo, a minha mãe não, mas o meu pai, ele começa com todas as situações. Mas eu incomodo vocês porque eu vou muito ao banheiro. Mas assim, mesmo que você explique que tem um banheiro para ele usar, não, mas eu, né, já não como mais tanto, eu derramo muito a mesa. Então você vê assim, né, é uma coisa simples, é o envelhecer. Ele está envelhecendo com saúde, passeia, tem mais de 80 anos, mas assim, ele está lento. Ele está devagar para comer, ele tá devagar, então ele derrama mesmo. E a gente está tendo toda aquela paciência, mas ele está percebendo que ele está sendo, ou por entre aspas, né, um fardo. Mas os filhos não estão falando isso. Aí eu vejo assim, nossa, como o envelhecer, né, professora, é uma coisa assim, é um ciclo, que, como eu disse, eu estou tendo o privilégio de estar vendo isso acontecer. Mas assim, é penoso, né, é dificultoso, porque ele era um homem tão ativo, tão... Né, nunca vi meu pai assim, parado, acomodado, e hoje a gente percebe, e ele fala, nossa, eu não sou mais aquele homem de antigamente. Ele acha vergonhoso estar na situação dele. Tipo, dormir depois do almoço é uma vergonha, porque ele nunca foi de fazer isso, de dormir. Então, assim, como que, né, eu, aos 82 anos, vou ficar dormindo, mas é porque a terceira chegou, né, ele precisa daquele soninho. Então, vai longe, né, dentro da casa da gente acompanha. O envelhecer é dificultoso, não é fácil. Lembra quando eu falava do DUA, né? Que quando a gente cria o desenho universal para aprendizagem, a gente pensa, mas o deficiente vai usar? Não, nós vamos ficar velho, nós vamos precisar da rampa, nós vamos precisar
do segurador lá no banheiro, né? Isso faz parte, ó, precisamos de óculos, né? Detalhes, né? Detalhes que fazem, né, que a gente pensa que é pro que tem deficiência física neuromotora, mas que todos nós vamos chegar nessa fase. E que realmente, quando você fala do envelhecer, né, é uma inversão. Como que eu que cuidava e agora eu tenho que ser cuidado, né? Então, eles precisam mesmo ser motivados a entender que agora a gente é um privilégio a gente poder cuidar de quem cuidou da gente, né? É isso aí. Tem que falar isso todos os dias para eles. É verdade, tenho falado. Isso mesmo, que delícia. É verdade, é um privilégio a gente poder cuidar de quem cuidou da gente, né? Que lindo, muito lindo. E agora também me veio outra frase, né? Pensando nisso, é um privilégio nós trabalharmos com os estudantes, né, público-alvo da educação especial. Toda vez que eu estou com eles, eu falo, sabe que realmente sou eu que não sei nada, porque eu tenho todos os meus sentidos, todas as minhas condições. Eu falo, todo mundo pergunta, como que é seu nome? Eu falo, Cirlei normal, né? O nome é normal, né, gente? Mas eu me sinto, assim, em todas as condições e muitas vezes eu fico não querendo fazer ou achando que não dá, e ele sempre firme, sempre querendo fazer, né? Então, agora me veio isso na mente. E é bem isso, né, gente? A nossa função é realizar a remoção de barreiras. Como que nós temos feito isso, né? A gente tem feito. Então, é isso, né? O que a gente tem feito para buscar superar? Então, é isso que eu deixo aí para vocês pensarem. Pessoal, agora nós vamos para os subgrupos, tá? Eu vou colocar o documento de apoio. Agora tá colando aqui. Vou colar o documento de apoio de um jeito, tá? Dessa vez, ó, eu nem separei porque eu queria mostrar para vocês. O documento tá aqui, ó. Eu vou abrir esse documento. Igual, lembra, vocês devem ter recebido aí, eu mandei na terça, eu corrigi, e os links que não abriram, eu pedi para vocês colocarem para eu ver. Então, eu vou explicar de novo, ó. Então, como que é? Eu tô com o documento aqui, ó. Eu vou clicar. Olha como que o documento vai abrir para mim. Eu cliquei, ele abriu assim, ó. Né? Fazer uma cópia. Tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né? Para quem não conseguiu ainda, agora mais uma diquinha, ó. Eu faço uma cópia. Ok, tô fazendo uma cópia. Tá entrando, tá super rápido a internet. Aqui entrou. Beleza, eu posso escrever nele, tal, escrevo, né? Só que quando eu for em compartilhar, gente, aqui, ó, nesse azulzinho, ó, se eu... Peraí, que eu perdi ele aqui, ó. Aqui, ó, compartilhar, ó. Ele tá como? Olha aqui, ó, acesso, ó, restrito. Se eu compartilhar ele assim com vocês, no restrito, vai falar para vocês que vocês não têm acesso. Tá? Ó, eu vou copiar. Eu vou mandar para vocês, ó. Tá no restrito. Vocês viram que tava no restrito, né? Ó, tentem abrir aí. Tava no restrito. Tá indo. Ixi, tá lento. Olha, foi. Tentem abrir. Vê se vocês conseguem abrir ele. Tá no chat. Abriram? Entraram? Eu compartilhei ele com o CED, será? Prof, a gente tem que pedir acesso. Abriu. Ó, quem tá pedindo acesso? Meu também abriu, prof. Eu tô pedindo acesso. O meu também tá pedindo acesso, prof. Não precisa pedir acesso, porque eu vou mandar outro link, tá? Os que precisam pedir acesso, vocês não sei como que vocês conseguiram abrir, porque... Eu compartilhei com vocês, ó, no restrito, ó. Eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que mudar para CED, gente.
Agora, quando eu mudei para CED e coloco aqui para vocês editarem, porque eu quero que vocês escrevam, ó, copiar, concluído. Agora eu vou vir aqui, ó, Agora entre nesse documento que eu mandei às 17h55. O outro que vocês abriram, fechem, tá? Quem abriu, a Clenice abriu, acho que a Cris, né? Fechem e abram esse, meninas. O último que eu mandei às 17h55. Não escrevam nada ainda, que eu vou mandar vocês para as salas. E aqui, ó, tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Vocês vão responder as atividades, ó, observar a imagem e vão. Quais barreiras estão presentes? Né? Quais dimensões? Aqui tem as barreiras, tá? E a partir do que você identificou, quais adequações poderiam ser feitas? Gente, 2 adequações, 3 adequações, não precisa escrever um monte, tá? Não precisa, é bem rapidão. Vocês têm 1 minuto, 2 minutos para apresentar, então não precisa. Grupo 2, tá? Então, a imagem, quem fica no grupo 1 é essa. O grupo 2 é essa imagem. As mesmas perguntas. Grupo 3, esta imagem. E grupo 4, esta imagem. Certo? Então, abram o link das 5h55. Vou parar de compartilhar. Aquela forma que eu mostrei para vocês. Então, outra coisa que esse jeito que eu falei, quando vocês forem compartilhar vídeo, quando vocês forem compartilhar fotos, gente, vocês precisam olhar. Vou compartilhar com a Cirlei. Compartilhar, verificar se não está restrito, gente. Se tiver no restrito, muda para CED. Eu posso ficar como leitora, mas ali embaixo tem que ser CED, senão eu não abro, tá? Eu não consigo abrir, ok? Então, vamos para as salas temáticas. Hoje eu vou fazer um jeito diferente, as salas temáticas. Vou separar aleatoriamente, tá? Rapidão, essa atividade é uma atividade bem fácil. 10 minutinhos, tá, galera? Bem facinho de fazer, rápida. Vou dar 10 minutos. Ó, Amélia, Célia, Jaqueline, Sandra e Simone ficam na sala principal com o 1, tá? Vai ficar com o tema 1, com a sala 2. Deixa eu só arrumar aqui. Sala 3 ficam com a imagem 3 e sala 4 com... mas a 4 ficou só 2 pessoas. Eu vou subir aqui uma para cá. Então, vai ser só 3 imagens, tá, gente? Peraí. Deixa eu arrumar aqui, para as turmas ficarem mais ou menos iguais. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a sala principal fica maior, tá? Ok, então abrindo as salas, pessoal. Acho que é isso mesmo, tá? Vocês estão na sala 1. Amélia, Célia, Jaqueline, Sandra, Simone. Beleza? Então, conversem aí, 10 minutinhos, tá, pessoal?
Oi, meninas. para apresentar. Oi, meninas. Tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, agora sim. Sim. É bem tranquilo ali, né? Pelo que eu estava olhando, eu coloquei já duas opções ali Sim. as barreiras, é muito claro, né? Mas Uhum. nem se discute, né? Sim. E daí, se vocês quiserem complementar com mais alguma ali, caso... Mas as duas que eu coloquei são as mais evidentes, né? Evidentes. Mas acho que é isso mesmo. Né? O muro construído e o degrau da Não, calçada. bem na sinalização, né, meninas? Uhum. Barreira arquitetônica, então, né? Isso. Uhum. Pode completar ali, se você conseguir. Opa. O que mais? A partir do que foi identificado, quais adequações poderiam ser organizadas? Eu não Então, sei, eu acho que uma é só... nova finalização, eu acho, né? Não é? A partir do que foi identificado, quais adequações poderiam ser organizadas para eliminar as barreiras? Claro, derrubar o muro. Ou a sinalização, né? Ou tirar aquela faixa de sinalização amarela lá, né? Também. Adequar para ele. Se quiser completar aí, pode completar. Só tem isso. Só isso. Mas eu acho... Rampa, né? Em vez de ter... Por isso que ela falou que ia ser rapidinho, né? Em vez de ter fio, melhor Bem se tivesse... rapidinho, ela falou. Tá. Então, eu vou escrever aqui. A partir do que foi identificado, quais adequações poderiam ser organizadas para eliminar as barreiras identificadas? Rampa, né, no caso. Retirar a faixa, né? De sinalização. E a outra seria destruir, né? Eu acho. Não sei se é destruir o muro. Não, ou então conduzir a faixa para um outro. Porque adequar, né? Bom, não sei. Eu quis dizer assim, quando ele chegar ali, essa rampa, ela vai continuar para o outro lado para ele dar a volta, entendeu? Então, ele chegou até aqui, então até aqui foi tranquilo para ele, foi importante, só que daí ele tem que desviar a rota, talvez, Mas, Simone, se ele for acompanhando a faixa de sinalização, ele não vai nem saber para que lado ele vai, né? Então, por isso que vai ter que colocar outra rota, desviar. Tá. Tem que colocar algo para que ele desvie essa rota. Tá, então como que nós podemos... Tá, destruir o muro. Construir, continuar com uma sinalização para outra rota, talvez, não sei. Aqui, deixa eu ver, então. Retirar a faixa de sinalização. Ou continuar... Não. Mudar a rota. O acesso adequado, né? Mudar a rota é um acesso adequado, né? Ficou melhor assim? Onde mudar a rota, deixa eu ver, retirar a faixa da sinalização. Ou mudar a rota ou continuar? Não. É que daí você só colocou tirar... Alterar, será que fica melhor? Retirar a faixa de sinalização ou alterar para o acesso adequado? Acho que alterar fica melhor, né? Sim. Alterar para o acesso adequado. Esse destruir o muro aqui que eu estou achando muito... muito curtinho, assim, destruir o muro. Fazer uma porta. Um portão, será? Mas a gente não sabe para onde que dá esse muro, né? Talvez A gente não sabe também exatamente. Na verdade, eu acho que o que está errado realmente é a sinalização. Porque deve ser um muro
de uma casa, de uma empresa, né? Se fosse acessível, tinha um portão. Então, de repente, essa faixa de sinalização ali é a que está totalmente errada, né? Uhum. Ou então alguém construiu o muro depois que a faixa estava ali, sei lá. Mas então, talvez, tá vendo? Esse pedacinho que está indo para o muro, na verdade, talvez ele pudesse continuar para cá, entendeu? Uhum. Em vez de virar, digamos assim, virou direita, não vira nada. Mudar a Por rota, isso né? que tinha que alterar essa sinalização mesmo, né? Não dá para ter aquela viradinha ali, não. Exato. E aqui você falou da calçada também, né? Ampliar a calçada, né? Uhum. Ou uma guia rebaixada, né? Porque na guia rebaixada também tem a sinalização, né? Então, acho que tem que ter a guia rebaixada ali, sinalizada. Uhum. Acho que eu vou completar aqui o degrau da calçada. Peraí. Precisaria ser guia rebaixada com sinalização adequada. Uhum. É isso, meninas? Uhum. Né? A gente não sabe se ele veio lá da linha amarela ou se ele subiu esse degrau ali. Pois é, a impressão que Né? ele está vindo de frente, pois é. Uhum. Aí teria que ter uma guia rebaixada ali mesmo. Uhum. Pois é, menina, só destruir o muro ali que eu não me vem nada na cabeça para escrever agora. Para mim tem que destruir o muro. Meter a marreta lá e tirar esse muro dali. Não tem outra coisa. Explodir. A gente não sabe o que foi feito primeiro, se foi o muro que foi construído errado, se foi a sinalização que foi colocada na cara do muro, sei lá. Enfim, eu já tirava esse... Mas vai que tira o muro e cai no buraco. Exato. Né? A gente não sabe bem por quê. O que tem do outro lado do muro? Né? Então, a sinalização, acho que pegou mais ali. Né? Então, acho que é isso. Não sei quantos minutos nós temos ainda. Pois certo. Ela já vem, como nós somos na principal, ela já volta, eu acho. Uhum. Será que não tem mais nenhuma outra barreira que corresponde ali, menina? Será que é só arquitetônica? Não sei dizer. Atitudinal, atitudinal. Se tivesse um porquê desse muro tá ali, né? Aí teria que ter alguém orientando, daí, digamos, foi preciso colocar, né? Mas teria que ter alguém aqui sinalizando, orientando, mas... a arquitetônica é a mais evidente, né? Pois eu também não sei o que mais que tem de instrumento, o que mais? Acho que a comunicacional também, porque a comunicacional é a comunicação entre pessoas. Quer dizer, não houve comunicação ali para fazer aquilo, né? Nem de quem construiu o muro, e nem de quem pôs a identificação. Eu tirei uma foto da hora que ela colocou ali. Então, acho que comunicacional também. Também. Vamos ver, instrumental, materiais, instrumentos, ferramentas, utensílios, instrumental não é. Atitudinal, preconceitos, também não é. Programático, embutidas em políticas públicas, legislação e normas. Acho que programática dava também. Cabe também, exatamente. É programática. Vou colocar lá. Coloca, porque acho que cabe também. Porque tinha que ter uma fiscalização ali, então, né?
Comunicacional também, porque, né, as pessoas tinham que se comunicar para fora, exatamente. Para construir tanto o acesso, a faixa, quanto o muro. Eu acho que são essas três. Não teve políticas públicas, nem normas ali, né, que alguém orientasse o que teria que ser mudado, né, se a faixa ou se o muro, né? Eu acho que fechou. Daí, lindezas, tudo certo? Conseguimos fazer? Tudo, Sirlei. Já derrubamos o muro e já... Vocês aí, com medo que sobrasse para mim. Falei, hein? Não vou ficar aqui, não. Vai que sobra para mim. Cai o muro aí também. Deus do céu, faz eu trabalhar, bater muro aí. Então, tá, gente, que, né, era rapidinho, era para vocês, né, entrarem em contato aí, conversar um pouquinho, né, entenderem aí sobre o que estava acontecendo. Então, vamos ver. Agora tem as duas aqui, eu tenho que ver qual que... Vamos ver se é essa aqui. Então, vamos ver, pessoal, grupo 1, né? A Amélia, a Simone, a Sandra, a Jaquelise e a Célia. Olha a imagem das bonitas, ó, que nós estávamos falando do muro, ó. Quem que vai apresentar? Bem rapidão. A Amélia mesmo. A Amélia. Tá. Eu posso falar. Então, só um pouquinho, deixa eu mudar lá, então. Bom, então, essa imagem, né, pedia o seguinte: quais barreiras estão presentes? A gente colocou, o muro foi construído no final da sinalização, e o degrau da calçada precisaria ser guia rebaixada com sinalização adequada. Olha lá, gente, é alto, ó, tá vendo? O que ficou mais evidente, né? Geralmente, a guia rebaixada tem aquela sinalização também, senão o degrau ele vai tropeçar com certeza, né? Qual dimensão de acessibilidade essa barreira corresponde? Nós achamos que é arquitetônica, a programática e a comunicacional, né? Porque não teve comunicação entre as pessoas para fazer isso, alguém errou ali nesse sentido de erguer o muro, ou de colocar aquela entrada ali sinalizada, né? A arquitetônica, que é bem evidente, e daí a programática também, por conta do... legislação. Políticas públicas, legislação, normas, né? Então, a gente acha que dá essas três aí. A partir do que foi identificado, quais adequações poderiam ser organizadas para eliminar as barreiras identificadas? Retirar a faixa de sinalização ou alterar para o acesso adequado, né? Ali não dá para ficar. Ou destruir o muro. Verdade. Não, gente, eu entrei aqui, elas estavam falando. E se do outro lado for um buraco? Olha a imagem. Gente, eu aguento esses meninos. Quem vai? Professora, mas... Sirlei, como é que a gente vai saber o que Mas aqui em Curitiba... Fala. Aqui em Curitiba, na Rua 15, eles fizeram um chafariz bem ali na frente da C&A e por um período de tempo, essa tátil acabava no chafariz. Foi uma polêmica, porque se gastou-se um dinheiro, teve engenheiros e tudo mais, e as pessoas vinham assim, ela termina, tipo assim, a gente brincava. Aí o deficiente visual cai no chafariz, depois ele segue molhado para o outro lado. É um absurdo isso, mas acontece. Acontece. Não, gente, é real, não é brincadeira. As coisas que, nossa, que tristeza, né? Que não é uma brincadeira, é real, é real. Eu fico imaginando quem faz, um profissional que tem a capacidade de assinar qualquer coisa disso, né? Ai, que vergonha. Não tem uma fiscalização, né? Para ver se foi feito certo, né? Também. Então é isso, Sirlei. Isso, perfeito, meninas. E obrigada, Claudenice, pela contribuição. Perfeito também. Olha lá, agora é a tua vez aqui, o grupo de vocês. Obrigada, meninas. Adorei. Cristiane, Claudenice, Clenise. Mas ficou todo mundo com C, né? Ó, C. E Carla. É C4, professora. É C4, podia ser C6, né? Cheio de dinheiro ainda. Então, vamos lá, meninas. O que vocês dizem? Olha a imagem delas, né? A imagem delas é essa. E as barreiras? Vamos lá, minhas bonitas com C.
primeiro que essa imagem nos deixou um pouco em dúvida, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que parece que tem um auditivo, mas a gente vê mais o visual, mas enfim, vamos lá para as respostas. Quais as barreiras estão presentes? Arquitetônicas, barreiras sensoriais, atitudinais e pedagógicas. Muito bom. No B, qual a dimensão de acessibilidade essa barreira corresponde? Nós colocamos lá que é comunicacional, metodológica e atitudinal. Perfeito. E para o C, que a partir do que foi identificado, quais adequações poderiam ser organizadas para eliminar as barreiras identificadas? Primeiramente, o professor organizar a disposição dos estudantes, somente depois iniciar a aula. Presença de eu não sei falar essa palavra, TILS. Né? É o tradutor e intérprete de língua. De língua a gente está sempre aprendendo. Para mediar a aula para o estudante surdo e o uso de recursos com braille para o estudante visual. Isso. A gente não consegue identificar, né? Se esse é um surdo, ou é um colega que está tentando ajudar, querendo o professor, ajudar, né? Nem aí para nenhum deles, né? Então, é uma atitude, né? Uma atitudinal, uma falta de instrumento, recursos, metodologias, né, gente? Não tem. Então, é tudo isso com comunicação, né? Então, bem justamente. O Braille, eu gosto de dizer sempre, né? Não é para todos, e não são todos que usam. Então, é importante ensinar, mas não são todos que aprendem. Eles gostam muito agora da tecnologia, né? Então, mas super válido. Gente, é que é assim, Sirlei, o que os cegos que trabalham no CAPES, principalmente em Curitiba, dizem? Que a gente sempre tem que conversar com o surdo, que ele tem que aprender o braille, ele tem que aprender, ele tem que conhecer e escrever. A tecnologia ele pode usar, mas o braille é igual nós ensinamos nossos alunos a escrever de qualquer forma, de qualquer jeito, português, não importa se é em caixa alta ou cursiva, não importa o jeito, ele tem que aprender a escrever e aprender a ler, porque a tecnologia não é em todo lugar que ele vai ter acesso à tecnologia. Isso mesmo. E aí tem um rapaz, eu não lembro o nome dele, que trabalha no CAP ali em Curitiba. Sim. E quando ele fala, principalmente com os jovens, ele sempre diz: vocês precisam aprender o braille, porque uma caixinha de remédio tem braille. Isso. E uma embalagem de alimento tem braille. Se você souber ler, você vira em qualquer lugar. Então, quando a gente fala que a gente tem que insistir para que eles leiam em braille, é porque nós, videntes, como eles nos chamam, conseguimos ler o braille, se a gente se esforçar. E eles, é a única forma deles, porque a língua portuguesa, igual nós lemos, eles não vão ler. Mas a única forma, e a tecnologia eles não vão ter em todos os lugares, né? Então, assim, é por isso que eles insistem que eles precisam aprender. E eu acho bem interessante isso, porque a gente tem que cobrar deles. Assim como a gente insiste para o surdo, não, eu me comunico em Libras, mas a gente insiste que ele aprenda português. A gente insiste. Então, o cego, a gente tem que insistir que ele aprenda o braille. Isso mesmo. É a única forma dele se comunicar. Excelente, muito bom. Obrigada, Carla. Obrigada, meninas. Muito bom mesmo, isso aí. Agora, a Eulália, a Luciana, a Evelyn e a Joeli. Um estudante surdo olhando para trás. O que vocês me dizem das barreiras, meninas? Oi, prof, então eu posso apresentar. Então, das barreiras, o nosso aluno, ele não está no espaço adequado em sala de aula. A comunicação com ele está inadequada, ele está excluído e a ausência de intérprete. Então, isso foi o que a gente encontrou aí na nossa imagem. Em relação à dimensão de acessibilidade, essa barreira corresponde. Então, ela corresponde à atitudinal, comunicacional, arquitetônica e metodológica. Ele está totalmente fora ali do lugar que ele deveria estar, porque até a gente comentou assim, onde é que está esse professor? Será que talvez ele está atrás, não está? Onde é que ele está? Então, a partir disso, do que foi identificado, o que a gente poderia estar organizando? Então, organizar o espaço de forma adequada para que...
Ah, falhou lá. Tá cortando. Tá, beleza. Agora voltou, parece. Oi? Oi. Voltou? Oi, conseguiram? Tá, eu parei, eu acho que ali é onde que as barreiras, então, organizar o espaço de forma adequada, para que esse aluno fique mais próximo ao professor, legenda adequada, respeitando o tamanho, a letra e o ritmo, né, do que vai ser lido, e direito ao intérprete, porque a gente não percebeu o intérprete aqui, nem o professor e nem o intérprete. Isso, né? Aqui é programática também, então, né? Eu acho que uma barreira programática. Também, então, né? O intérprete, na verdade, não sabe se não ofertaram ou se não tem, né? A gente não consegue perceber. Mas como ele não aparece aqui, né? Sim. Então, pode ser também. Isso aí. Meninas, perfeito. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns. E o último grupo, o grupo 4, Vanessa, Leila, Lucineide e Lídia. Um estudante cego, olha, tá até de ponta cabeça o mapa aqui dele. E aí, meninas, o que vocês colocaram? Quem vai apresentar? Lídia, você é desse grupo? Apresenta aí, cadê você? Para a gente ouvir sua voz, cadê? Eu apresento, Cília. A Lucineide está aqui. Pode ser, Lucineide, você. Pode ser você, Vanessa, você sabe mais. Não, eu tô meio gripada. Se tiver alguém, eu prefiro. Vanessa. Eu não chamei Vanessa porque Vanessa sempre apresenta e está com uma vozinha de gripe, tadinha. Professora, nosso grupo entrou, né, como fala? Consenso. Que o livro, assim, pelo jeito como ele está de ponta cabeça, e o aluno está ali, ele não está em relevo, a figura, que deveria estar cheio de relevo para ele passar a mão, sentir, né? Sim. E também, olha, não tem as versões, né, acessíveis, como o braille, o áudio, igual se não tivesse em relevo, mas que ele tivesse alguém descrevendo a imagem que ele estava vendo, né? E ele não tem autonomia, ele precisa de alguém para falar para ele o que tem ali naquele livro. Essas são umas barreiras que nós encontramos. Perfeito, meninas. Aí aqui da arquitetônica, a comunicacional, que nós vimos que ele não tem ninguém ali perto dele, ele tá, vamos usar no nosso linguajar, ele está boiando, né? Está perdido, porque ele não sabe, se o professor não estiver explicando o que tem naquele livro, ele não sabe o que é. Instrumental, porque ele mesmo não tem autonomia para ter acesso a esse material. E a metodológica, né? Porque, pelo jeito, o professor também não foi atrás, não procurou. Muito bom, perfeito, meninos. Então, e aqui nós podemos ver aqui que pode ser feitas as adequações, é um professor de apoio ali do lado dele, os materiais de forma que ele possa ter acessíveis a ele, né? O material em relevo, para que ele possa sentir. Deixa eu ver, peraí. Fazer uso de tecnologias assistivas, que é o leitor de tela, que hoje tem muitos, né? Sim. Aplicativos, tem muito material desse sentido. E também o professor ali explicando, fala, olha, você está em tal mapa, tal região, assim, que eu acredito que ele seria mais... Sucesso acadêmico. Professor, só aqui, né, falando, não sei se vocês sabem, mas o cego não tem direito, né, quando a professor de apoio, igual o autista, né, o PAC, né, que é o do deficiência física neuromotora. Geralmente quem faz as orientações, quem tem que fazer as orientações são os centros de DV, o CAEDV, né, nos municípios pequenos, né, igual até a Carla trouxe, em Curitiba tem o CAP, Maringá tem o CAP, né, que daí é um centro maior, né, que eles fazem a impressão dos livros, eles fazem toda a parte do braille lá, né, fazem as capacitações também, mas nos municípios, geralmente tem os centros, e esses centros, né, precisam ir até a escola, orientar os professores, os pedagogos,
E a escola, claro, tem que pedir, solicitar, né? Mas eles geralmente sabem onde estão os estudantes, tá? E tem que dar suporte. Gente, perfeito, parabéns, obrigada. Tá todo mundo super afiado, né? Vocês são ótimos. A turma é. Professora, deixa eu Oi. só dar uma contribuição. Uma vez eu trabalhei numa loja e a gente recebeu um deficiente visual. E foi tão engraçado que eu nem sabia muito sobre educação especial na ocasião, e eu comecei a descrever para ele as cores, os modelos e tal. E aí a minha gerente, né, ela me chamou antes e falou assim: mas ele é cego. Aí eu terminei de atender ele, e quando ele passou no caixa, disse que ele falou para ela, ele falou assim: primeira vez que eu peguei uma pessoa que entendeu que mesmo eu não sendo cego, eu tenho que saber das cores, porque eu não gosto de uma cor que chama amarelo, que me falam que não combina comigo. Eu pensei, olha que interessante, né? Ele falou assim: as pessoas vendem o que tem e não falam as cores. E eu, assim, era bem meninota, assim. E eu, você lembra que eu fui descrevendo: isso aqui é tal cor, isso aqui tem uma coisa prateada. E ele ficou feliz, né? Mas minha gerente me criticou, né? Achou que eu estava fazendo tudo errado, já que ele era cego, ele podia levar qualquer coisa. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Ai, obrigada, Claudenice, por né, compartilhar isso conosco. É muito legal, né, gente? Olha só, ela está falando da audiodescrição, da importância da audiodescrição. Quando a gente entra em contato, né? Hoje, né, o correto se a gente. Na verdade, a gente não faz porque a gente sabe que não tem nenhuma pessoa com baixa visão ou cego, mas se a gente vai para uma conferência, se a gente vai dar uma palestra, a gente se audiodescreve, né? Então a gente não tem feito porque a gente não sabe que está todo mundo, né? Mas se aqui na sala tivesse algum. Quando o Enio foi meu cursista, eu iniciava a aula me autodescrevendo, né? Para dizer com que roupa, como que eu estava, né? Onde que eu estava sentada, e eu fazia audiodescrição. E é isso, né? Mas viu a importância? O amarelo não combina comigo. Eles falaram que não combina. Que coisa mais linda, né? Gente, muito bom, né? Essas trocas, assim, acrescentam, enriquecem a nossa vida e nos torna pessoas melhores, né? É muito bom. Profe, Oi, pode falar. só uma dúvida. Agora, nós não temos mais que copiar o link lá, né? Porque não tem mais espaço, né? Já acabou, já acabou. Tá bom. Tá? Eu querendo colocar. O link acabou. Eu já ia copiar o link também. Não, já viciamos agora, viciamos, né? A Amélia vai colar onde o link, Amélia? Que o teu trabalho nem aparece lá para mim, Amélia. Eu nem sei Eu copiei também, só não tinha colado ainda. Ai, gente, vou pegar a chinela aqui. Eu também copiei. Eu vi um lugar, ainda falei para o grupo, mas aonde? É o 8, mas não tem 8. Ó, se não levarem nada dessa jornada, pelo menos copiar link já aprenderam, né? Claro, sobrou link copiado, prof. Sobrou link. Então, pessoal, para concluir, né, a gente vê, né, que tornar nossas práticas acessíveis, não estamos apenas incluindo estudantes, estamos ampliando as possibilidades de aprender para todos, né? O desenho universal para aprendizagem. Quando eu faço, melhoro a vida para um estudante, né? Todos se beneficiam. E é isso que a gente faz o tempo todo. Pessoal, vamos para preencher o formulário. O link não vai colar em lugar nenhum, porque vocês já colaram, tá? Então, a gente vai preencher o formulário de participação. Aqui é a oportunidade que vocês colocam aí o que vocês querem, escrevam o que vocês quiserem, né? Vocês pediram para ter mais tempo, né? As reuniões começaram a ter um pouco mais tempo para fazer as atividades, e aí, é o lugar onde a gente fala. Vou ficar quietinha, vou me esforçar. Quando terminarem, coloquem ok para mim, tá? No chat.
Todo mundo aí, galera? Todo mundo terminou? Só um pouquinho, tô colando aqui o link. Um link que é meu, tá? Não é de vocês. Só terminando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Agora falar um pouquinho, tá? Da nossa atividade, tá? Amanhã, gente, é o último prazo para vocês entregarem a atividade, ok? Vamos entrar, então, na nossa sala. Todo mundo entra no Class. Ó, tô até no da Amélia aqui, vou tirar da Amélia, porque da Amélia não tá, né? A Amélia tem que limpar o drive dela. Ó, vocês vão entrar aqui, atividades, tá, pessoal? Atividades, vão em instrução e vão, né, abrir o caderno de vocês. Quando vocês enviarem, gente, é um caderno, né? Um caderninho, assim, né? Antes a gente folhava o caderno, agora a gente troca aqui, ó. Lá o tema Educação Especial, a turma, aqui tá a NS, porque é a outra turma que eu tenho, mas é a turma, né, TQ. Vocês colocam a função de vocês, ó, professora, eu sou professora de sala de recurso e o colégio que eu atuo, tá? Então, ó, essa é a apresentação. Depois vocês vão, aqui são as orientações, né, para vocês verem. Registro na prática, os 7 links têm que estar abrindo, os 6 links, né? Reunião 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem antes de enviar. Gente, essa atividade vale 0,6. Cada link postado é 0,1. Se eu tentar abrir algum link, não abrir, eu tenho que descontar. Eu não quero descontar, mas se não abrir, eu não posso fazer nada. Isso está na rubrica, tá? Na rubrica, eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, então, aqui tem que ter todos os links abrindo. O do 5 que eu falei, que não abre, eu expliquei de novo hoje. Aqui é o relato. Vocês estão vendo que aqui, gente, tem um roteiro, né? Uma explicação. Quando vocês terminarem de escrever, venham aqui e deleta isso, tá? Deleta isso. Tá? Deletem. Aqui, evidências, depoimentos, vocês vão colocar as fotos. Vocês podem vir aqui inserir, ó, inserir imagens, né? Tá no Google Drive. Sempre lembrando que vocês precisam dar o acesso para mim, tá? Pode falar, Cris. Prof, mas nós nem registramos foto, porque na nossa escola está bem restrito a questão das fotos. Tá tudo bem, beleza. Colocou a atividade que fez? Sim. Então, tá bom. Aqui é a síntese, tá? A síntese, ó, descrição. Ó, aqui, gente, depois que fizer, inserir o vídeo, foto, ranking, tudo isso aqui, tá? Deixem só. Isso aqui é obrigatório, tá? Síntese da apresentação é o que vocês vão apresentar. Tá bom? Todo mundo tem que fazer. Beleza? E boas práticas, esse último item não precisa preencher. Certo? Que é, né, só vai fazer, só vai preencher, né, esses termos, se for para as boas práticas, daí eu aviso. E os outros, isso aqui não precisa, tá? Beleza? Vamos, então... Sirlei, só uma pergunta. Você falou que tem que abrir para você. As fotos eu copiei e colei. Ela vai abrir para você? Ela vai estar aqui na frente, né? Vai? Ah, tá. Você foi por outro caminho, mas as minhas fotos estão lá. É link. Por exemplo, Tá. se manda... Eu vi que teve alguém que encheu de link. Eu vou abrir o link. Se eu não abrir as fotos, abrir as imagens... Tá. Daí, por que eu estou falando isso, gente? Porque existe uma rubrica, tá?
Aqui, ó, vou abrir aqui para vocês. Tá lá, logo tá na atividade. Eu não corrijo, ó. A Vanessa é minha amiga, né? A gente super amiga, mas eu não vou corrigir o dela, porque ela é minha amiga. Gente, eu vou corrigir a atividade em cima das rubricas para avaliação do caderno de implementação Jornada 2. Então, é claro que eu vou explicar, né, para vocês lá. Isso aqui está disponível lá. Ó. Estrutura e organização, né? Cadê? Onde que eu tô? Aqui. Olha lá, tem um item, ó, estrutura e organização, os dados pessoais, nome. Então, tem todos os detalhes que eu preciso mostrar, né, para vocês. Deixa eu ir fechando um pouco das coisas aqui, que tá tudo tá muito grande, tudo muita coisa. Então, eu vou corrigindo em cima disso, ó. Daí, ali quando eu falei, ó, que tem, ó, o caderno para implementação, né? Apresento links, será considerado um ponto para cada um dos 6 links da reunião, né? Proposto na reunião e compartilhado com acesso CE de leitor, tá bom? Então, eu preciso, ó, em caso de falta ou ausência, né? A pessoa teria que fazer. Vocês têm todos os links lá no mural. Ó, vale 18 pontos. Tem os objetivos, tem a descrição detalhada, as evidências e os depoimentos, os resultados, a reflexão final, o feedback, né? A apresentação, né? Vale 22 pontos, ó. Síntese, descreveu em tópicos, né? Então, também, ó. Se não atendeu, então tem tudo lá, gente, tá? Aonde tá isso? Tá lá na atividade de vocês, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó, rubricas, ó. Ó, atividade avaliativa, vocês vão descendo o caderno, ó. Ó, rubricas. Tá? Então, não é da minha cabeça. Alguém queria perguntar? Amanhã não vou olhar se vocês entregaram, porque eu quase morro do coração. Tem gente que deixa para entregar 11h59. Eu fico passando mal, tá? Eu só vou olhar sábado. Daí no sábado eu vou olhar, vou ver quem entregou e quem não entregou eu mando, né? Aliás, não vou mandar recado. Eu vou colocar a lista de quem entregou no WhatsApp e quem não tá lá o nome é porque não entregou. Claro, né? Óbvio. Beleza? Não esqueçam de entregar. Beleza? Aqui é a planilha de compartilhamento que semana passada a gente preencheu. Os demais eu vou pôr na sequência. Semana da escola, de 22 a 24 de abril. Enem, gente, amanhã é o último dia para inscrição sem pagar a taxa de inscrição. Saiba mais lá na biblioteca, ok? Vou me esforçar para amanhã não olhar essas turmas, senão eu começo a tremer. Vocês mandem, hein? Vocês mandem o trabalho, galera. Ó, vamos fazer uma foto bem linda, que amanhã é sexta, de sextou. Ah, não, sextou não fica bom, ó. Ou fica com um biquinho assim, fica feio. Felizes, né? Felizes como sempre. De Jaquelis, feliz, ó. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Ainda consegui terminar. Ah, não, terminei na hora. Eu terminei 1 minuto antes, mas não consegui. Fiquem com Deus, um beijo e eu espero vocês semana que vem bombando nas apresentações, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Quer falar, Simone? Ah, não, eu queria saber. Não, mas como você sabe dos links se abre ou não? Eu tenho como eu ver depois se você conseguiu abrir? Eu vou falar, eu vou mandar um recado para você. Como que o recado está lá no caderno?
quando você vai no seu caderno, assim, embaixo do meu trabalho, tem uma caixinha, não tem? Ali eu comento. Eu não comentei que você tinha, teus links estavam abrindo? Sim, que o 5 não deu, mas daí agora deu, é isso que eu quero saber, deu tudo certo. Ah, tá bom, então tá. É isso, eu vou comentando lá, tá? Ah, tá bom. Não, mas eu quero dizer do trabalho, eu vou ter que entregar o trabalho agora, certo? Amanhã. E daí, se não abrir, a gente vai ter esse tempo de arrumar? Vai. Eu devolvo e mando de volta e peço para arrumar, tá? Beleza. Não, fica tranquilo. Beleza. Tá bom. Você vai apresentar, no dia que você apresentar, eu vou olhar. Se eu achar que tem alguma coisa, eu falo, arrume e me devolve, tá? Beleza. Não, fica tranquilo. Hein, amor, qual escola que você trabalhou? Dos surdos? Eu trabalhei em Toledo, na Pada. Entendi. Você dá onde? Eu trabalhei em Curitiba, eu estou em Matinho, mas eu trabalhei em Curitiba, na EFTA. Ah, sim. Então, eu fui muito, né? A gente visitava muito as escolas, né, de surdo na época. Mas, gente, tadinhos, né? A gente fazia oralizado, né? E depois, quando eu terminei, imagina, eu era uma menina, tinha 15 anos, né? Daí, quando eu terminei a faculdade, eu fiz psicologia, né? Daí eu fui para a área de deficiência intelectual, fui para PAI. Ah, entendi. Daí eu acabei não atuando, né? Mas, assim... mas até hoje, a presidente da escola é minha cursista. A gente se fala. Que legal, que legal. Mas a escola ainda existe, então? Ela, agora, na verdade, ela não é mais... como que eu posso dizer? Não é mais o Estado que mantém. Ela perdeu todos os convênios, sabe? É como se ela não é mais escola agora, virou uma associação. Então é isso que eu ia dizer, porque o Estado fechou, então foi mesmo abaixo-assinado, pais fazendo, detonou com tudo. Mas é assim, tinha um lado bom e tinha um lado ruim, mas eu acho que